Fala investidor e investidora, no vídeo de hoje eu vou te ensinar o que são fundos imobiliários e o que você precisa saber antes de começar a investir. E um ponto importante também desse vídeo é que ele vai ter um material em PDF para você baixar e dentro desse material tem uma dica bônus, tá bom? Então não perca também essa dica. Mas antes da gente começar, eu vou pedir para você já dar o like e seguir o canal que ajuda bastante. Meu nome é Rafael Rodrigues, sou assessor de investimentos e o objetivo do meu trabalho é te ajudar a ter mais tranquilidade financeira. Portanto, hoje você vai aprender o que são fundos imobiliários, o que você precisa entender antes de começar a investir. Terceiro, o atual cenário, não invista antes de entender isso. E o quarto seria o bônus para você baixar esse material e lá vai ter essa dica extra. Então, indo para o primeiro tópico, o que são fundos imobiliários? Fundos imobiliários é um fundo onde vários investidores colocam seus recursos para investir no setor imobiliário. E esse fundo vai ter uma equipe. Nessa equipe vai ter um gestor e esse gestor vai decidir qual imóvel comprar ou vender, qual título ligado ao setor imobiliário comprar e vender. E os fundos, para você entender como que a gente paga eles, para fazer esse serviço, é através da taxa de administração. Essa taxa já é diluída antes de pagar os investidores. Já os investidores recebem proporcionalmente ao tanto de cotas que tem naquele fundo. E os fundos, eles pagam praticamente rendimentos mensais, na grande maioria. Ou seja, todos os meses vai cair ali um rendimento que eu falo que é como se fosse aluguéis. Só que ao invés de você estar comprando uma casa e alugando essa casa, você está investindo num fundo imobiliário que está fazendo isso para você e está passando grande parte da receita mensalmente para você, que é isenta de imposto de renda, por enquanto. E aí, até fazendo uma comparação com o imóvel e com os fundos imobiliários, quando você tem um imóvel e aluga, você tem que declarar no seu imposto de renda e você pode pagar até 27,5%. Já nos fundos imobiliários, esse rendimento é isento para a pessoa física, sendo vantajoso pensando em renda mensal. Mas um ponto a se atentar também, quando você vende o fundo imobiliário com lucro, você vai ter ali um desconto de 20%, que você mesmo tem que gerar o DARF e fazer esse pagamento. Então, uma dica aqui, os fundos imobiliários é interessante, na minha opinião, você investir pensando no longo prazo, pensando nos rendimentos mensais que você pode ter com ele e não ficar comprando e vendendo. Lógico, cada um tem uma estratégia, mas essa estratégia é uma estratégia que eu indico para os meus clientes, investir no fundo imobiliário para o longo prazo com foco nos rendimentos mensais. Segundo tópico, o que você precisa entender antes de investir nos fundos imobiliários? Esse é um ponto importante porque eu percebo que é a dúvida de muitas pessoas. Nesse setor você tem dois tipos de ganho, os rendimentos que você recebe do fundo e a valorização do valor que você investiu. Vamos por aqui, vou dar um exemplo, vamos supor que você pagou R$100 na cota, que é a média ali do mercado, e você está recebendo R$1 de rendimento, então cerca ali de 1%. Então você tem a sua cota, que você pagou R$100 e tem o seu rendimento mensal que você está recebendo a R$1. O valor do rendimento mensal que você recebe está muito interligado nos imóveis alugados daquele fundo e nos títulos que o fundo imobiliário comprou. Já a cota que você investiu, esses R$100, ele vai oscilar diariamente, tanto para cima quanto para baixo. Por quê? Diariamente esse fundo é negociado, mas no longo prazo, vamos supor que ele teve valorização, esses R$100 virou R$110, R$120. Sobre essa valorização da sua cota, se você vender, você é tributado em 20% sobre o ganho, e aí você tem que gerar o DARF e tudo mais. Por isso que eu falo, é interessante fundos imobiliários com foco em rendimento mensal, porque você vai investindo e aumentando as suas cotas, você vai receber mais no seu rendimento. E aí isso pode virar uma renda para você. Portanto, o que você precisa entender antes de investir? Que o rendimento que você recebe mensal está de acordo com os imóveis alugados, os contratos de aluguéis, aos títulos que o fundo comprou. Então você precisa analisar isso. Quantos imóveis tem esse fundo imobiliário? Como que estão os contratos de aluguéis? Isso que você precisa se atentar para ver se aquele rendimento vai perdurar por bastante tempo. Já a valorização da cota é de acordo ali com a valorização do mercado. E um ponto que eu quero falar aqui também, eu vejo que o grande problema do investidor iniciante, que está iniciando nesse mercado, ele quer o rendimento mensal, mas não quer ver a cota oscilar. E aí quando um cliente me questiona a respeito disso, eu falo assim, se você compra um imóvel, você está pensando no longo prazo. Só que esse imóvel não vai ter um gráfico falando qual que é o preço do mercado dele. E aí você fica mais tranquilo, você pensa no longo prazo. Às vezes compra um imóvel pensando em não vender
ou pensando em 10, 20, 30 anos. Já os fundos imobiliários não, a pessoa compra, vê uma oscilação e já quer vender. Você tem que ter uma visão de longo prazo nos fundos imobiliários, comprar, pensar em rendimentos mensais, em aumentar a sua posição num fundo, que aí você vai estar recebendo mais. A mesma visão que você tem em comprar um imóvel e pensar no longo prazo, você precisa ter ao comprar um fundo imobiliário, pensar no longo prazo. E você fazendo isso, você consegue ter um melhor resultado. Então fica a dica também para você. Terceiro tópico, o atual cenário. Não invista antes de entender isso. Para você entender o atual cenário, no dia que eu estou gravando esse vídeo, a taxa Selic, que é a taxa de juros, está em 13,75%. E nesse cenário, os fundos imobiliários, as ações acabam sentindo. Por quê? O investidor prefere sair ali do fundo imobiliário e ir para a renda fixa receber 1% ao mês. Só que nesse atual cenário, o mercado de fundo imobiliário cai. Então, para quem está começando agora, vai conseguir investir em bons fundos num preço descontado. Por quê? Está todo mundo indo para a renda fixa. Quando a renda fixa parar de pagar uma rentabilidade, aquele investidor que saiu do fundo imobiliário vai querer voltar. Então, a melhor hora para começar é agora, onde os fundos estão descontados e você consegue aproveitar boas oportunidades. O que você precisa entender antes de começar a investir é qual que é o seu objetivo de investimento. É você entender isso e não comprar por comprar. Por quê? Quando você tem uma visão de longo prazo, você aproveita o mercado em baixa agora e se ele cair, você analisando o fundo e entendendo que ele é bom, você vai querer comprar mais. Porque quando o mercado voltar, você vai estar numa boa posição. Um outro ponto também, você precisa se atentar se você vai investir com frequência no fundo. Por quê? Normalmente a pessoa investe, o fundo cai e ela não quer investir mais. Mas se você se propôs a investir para o longo prazo e ter frequência nos seus investimentos, você vai estar aproveitando a cota em baixa e se você não for usar os rendimentos, você vai comprando outras cotas com o próprio rendimento que você recebe do fundo. Então, eu indico aqui, se você tem esse objetivo de longo prazo e vai investir com frequência, os fundos imobiliários é interessante para você. Agora, se o seu objetivo for os rendimentos mensais, você não tem que se preocupar com a oscilação da cota, porque você não vai comprar e vender ela. Você tem que sim acompanhar como que o fundo está, como que a saúde do fundo está, mas o seu objetivo vai ser os rendimentos mensais. E aí você vai tirar esses rendimentos para colocar na sua casa, enfim, para virar uma renda para você. Então, se o seu objetivo é a renda mensal, você investe no fundo imobiliário e não fica preocupado com a oscilação dele. Você só tem que acompanhar como que a saúde daquele fundo está indo, tá bom? Então fica essa dica para você também. Quarto tópico, o bônus. Agora você pode baixar esse material em PDF e dentro desse material eu deixei alguns sites que eu gosto de acompanhar os fundos imobiliários. Você pode ir lá, baixar esse material, vai ter toda essa aula que eu dei aqui, mais essa dica bônus, tá bom? Se você gostou desse vídeo e quer que eu fale mais sobre fundos imobiliários, deixa aqui nos comentários e até a próxima.